Eu questionei muito a Deus o porquê da minha infertilidade. Por que comigo? Lembro-me durante uma viagem que a gente fez com alguns casais para Pipa e todos os nossos amigos, todos, tinham no mínimo 2 filhos. E a gente estava no hotel e todo mundo se divertindo, aquela coisa toda. E eu me senti um vazio imenso. E aquela sensação de só eu e Rodrigo não termos filho, né? Me invadiu uma tristeza tão grande, que eu nem conseguia aproveitar a viagem. E quando a gente estava lendo o capítulo 9 do Evangelho de João, eu lembrei muito desse meu período de vale, de sofrimento, e a gente viu aqui claramente como muitas vezes esse nosso sofrimento pode ser a plataforma de Deus para manifestar a glória dele na nossa vida. Não? Desse jeito. O Evangelho de João, no capítulo 9, ele traz aquele encontro de Jesus, muito conhecido. Cristo vai passando e vê um cego de nascença e os discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele para que ele nascesse cego? E meus irmãos, e aí Cristo vai e responde exatamente isso. Nem ele, nem os pais dele. Isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada através da vida dele. E aí foi isso que está falando, né? Essa infertilidade momentânea de Fabiana, com muita dor, é bem verdade, ela preparou uma plataforma para a glória de Deus. Hoje, com os 2 filhos que temos. Mas é muito rico esse texto. E a primeira coisa que nos impactou assim de imediato foi que a graça do Senhor, ela nos alcança. No versículo 1 do capítulo 9, ele fala, né? Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. A primeira coisa, como o Rodrigo disse, que saltou aos nossos olhos foi: Jesus viu. Ele não precisou, né? Fazer um alarde. Senhor, olha para mim. Jesus ouviu. Né? Talvez ele nem soubesse que Jesus estava passando naquele momento. Ou quem era Jesus. Ou quem era Jesus. Não houve nenhum esforço humano, né? A gente vê nesse texto, não houve nenhum esforço humano. Mas a graça de Deus, ela nos alcança, porque a graça independe do nosso esforço. Do nosso merecimento, da nossa capacidade. Não é por meio intelectual, não é por dinheiro, não é por força, não é por sabedoria, não é por conhecimento, não é por nada. A graça, ela nos alcança. E a segunda parte foi essa que a gente já falou, né? Que quando os discípulos perguntam quem pecou, Jesus diz: nem ele, nem seus pais. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Muitas vezes, o nosso sofrimento, né? Muitas vezes, as questões que a gente passa na nossa vida tem um prazo maior, às vezes um prazo menor, enfim. Mas assim, que a gente entenda que alguns processos que a gente vive, se temos uma vida entregue ao Senhor, né? Ela vai fazer parte de um plano maior. Né? De um plano maior. Exatamente, para que a glória dele seja manifesta um pouco mais à frente. Outra coisa que a gente percebeu é que a cura, por muitas vezes, e a resolução do nosso problema envolvem alguns processos. E às vezes a gente não quer passar pelos processos. Lá no Antigo Testamento tem a cura de Naamã, em que o profeta simplesmente diz: vá lá no Jordão, dê 7 mergulhos e você vai ficar curado da lepra. Enquanto Naamã não foi no Jordão e deu os 7 mergulhos, ele não ficou curado. E aqui acontece semelhante a isso, né, Fabiana? Jesus vai, cospe na areia, faz uma melequinha na areia, coloca no olho e diz: vá se lavar. Vai se lavar no tanque. E ele obedeceu. E ele obedeceu. Foi, lavou-se e imediatamente voltou a enxergar. Então, existem processos que precisam ser seguidos. Fabiana, nós passamos por estes processos. Os processos, por muitas vezes, eles trazem muita dor, mas a dor é pedagógica. Hoje, Fabiana, nós, enquanto casal, a gente tem ajudado pessoas que passam por essa problemática de não poder engravidar. Fabiana, ela não só sente a dor de cada um, como ela sabe como ajudar essas pessoas, essas mães e esses pais. O que a gente passou, poder trazer, né, uma palavra de conforto, poder trazer uma palavra assim, para mulheres, né, que estão nesse mesmo barco. Mas foi necessário seguir os processos de cura.
seguir os processos, porque a cura envolve o E processo. obedecer, porque Obedecer. ele não, como a gente acha assim, né, que talvez ele nem soubesse quem era Jesus, Jesus disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, e ele foi. Então, às vezes, o processo de cura, ele também exige obediência de nossa parte, né? Nos mantermos firmes, né? Diante do que o Senhor tem para nossa vida. Então, a graça ela nos alcança em meio ao nosso sofrimento, em meio à nossa dor, em meio ao nosso, muitas vezes, questionamento, a graça nos alcança. E aquele sofrimento que nós passamos, ele serve como uma plataforma para a glória de Deus. Olha que incrível essa construção da narrativa. Serve para a glória de Deus. A gente precisa obedecer os processos, que tipo assim, muitas vezes existem os processos que precisam ser obedecidos para que a cura enfim chegue. Mas existe uma coisa ainda mais incrível, que quando Cristo nos toca, quando a graça nos alcança, mudanças radicais acontecem na nossa vida. O que é que o texto diz, Fabiana, no verso 8? No verso 8, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. E algo que o Senhor falou com a gente muito assim, nesses versículos 8 e 9 foi, o encontro com Deus nos transforma visivelmente. A ponto de gerar confusão nas pessoas. As pessoas não conseguem entender. Os vizinhos, as pessoas que passavam por ali, que conheciam ele, após ele enxergar que, assim, aos nossos olhos, não, tá, se eu não conhecer ele... É ele? Não, não é ele. Não, é alguém parecido com ele. Gente, é a mesma coisa que acontece. E não era esse que bebia e agora não bebe mais? E não era esse que adulterava e não adultera mais? E não era aquele que mentia e não mente mais? Gera confusão até nas pessoas mais próximas, e foi isso que aconteceu, porque o encontro com a graça de Jesus, ela é transformadora. O encontro com a graça de Jesus, ela transforma a história completa da vida da pessoa. É uma coisa inacreditável. Não só internamente, como externamente. E é esse um ponto mais importante. É necessário que aqueles que foram tocados verdadeiramente pela graça do Senhor entreguem frutos de transformação. Exato. Transformação externa, não apenas interna. Não tem como você ter experimentado um encontro e ter sido transformado por Deus apenas interiormente. E por fora, as pessoas que estão ao seu redor não conseguirem ver. Não existe isso, não foi uma transformação. Marido, você que teve um encontro com Jesus, mas ainda despreza sua esposa, você precisa reavaliar esse encontro com Jesus. Um homem que não tem na sua esposa a sua parceira, confidente, companheira, um homem que não tem na sua esposa uma mulher que ele precisa tratar como sua parte mais frágil, meu irmão, reavalie o seu encontro com Jesus. Porque o encontro com Jesus nos transforma de dentro para fora. E aí quando Paulo fala sobre os maridos, ele fala exatamente isso, que nós precisamos dar a vida, porque precisamos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. E outra parte do capítulo que mexeu muito com a gente, que sempre mexeu, na verdade, né? É um versículo que o Rodrigo tem até tatuado no braço dele. Não, mas calma, já vai terminar? Não, sim, não termina ainda não. Não, essa parte a gente fala pro fim do... Tá, não termina não, tem muita coisa, vai. O versículo 25, ele começa a ser questionado, né? Depois que ele foi curado, na verdade, e aí ele vai se apresentar, né? Eles ficam fazendo questionamentos para ele, e aí ele faz... mas quem era ele? Quem foi esse que ele curou? Porque um cego de nascença ser curado, né? Então, ficaram fazendo várias perguntas para ele, chamaram os pais dele para testificar de que ele era um cego de nascença, que ele não estava mentindo, né? E aí, no final, quando eles vão questionar de novo, ele faz, eu já respondi, né? Isso que vocês perguntaram. E aí ele diz, eu não sei se ele é pecador ou não. E ele diz, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu posso ver. Porque é impossível ter um encontro com Cristo e não ter seus olhos abertos. Uma coisa que nos chamou muita atenção também, gente, por muitas vezes a gente acha encontrar com Jesus, Fabiana, é simplesmente, eu vou na igreja, um pastor trouxe uma mensagem legal e o louvor estava muito emocionado e eu simplesmente levantei a mão no apelo e fui lá na frente. Não é só isso.
Quando a gente olha para a construção de todo esse texto, nós vemos exatamente isso, né? Aquele homem, aquele cego de nascença, quando é questionado a primeira vez, e isso está nos versos 17, 33 e 38, quando os fariseus, os doutores da lei questionam aquele homem, perguntam, quem foi que te curou? E ele simplesmente fala, foi um homem. Não sei quem é o homem. Está no verso 17. Aí lá no verso 33, quando perguntam de novo sobre ele, quem foi que te curou? E ele diz, eu não sei, eu acho que um profeta. Ou seja, ele primeiro tinha uma ideia de que Cristo era um homem, mas depois ele já se tornou um profeta. E quando acontece o último questionamento, e ele é questionado de novo, quem é aquele homem? E ele simplesmente, olha, é um homem de Deus. E essa é a construção, transformação na nossa vida. Ele foi crescendo em clareza, né? Ele foi crescendo em clareza. Então, nós temos um encontro com Jesus, nós somos de fato tocados por Ele, curados por Ele, mas nós precisamos buscar exatamente esse crescimento em clareza. Não podemos simplesmente deixar e entender que conversão nos dá um salvo-conduto para o pecado, porque ali fomos salvos. De forma alguma. Fé sem obras, ela é morta. A conversão ela não acontece em um dia, né? Não, é um algo processo. É um processo. A formação de um santo é um trabalho de uma vida. Quando a gente chega ali nos versos 35 ao 38, que esse homem ele é expulso, porque ele dá um testemunho, é um homem de Deus. E aí os fariseus ficam muito chateados. Expulsam ele da sinagoga e Jesus fica sabendo, e o texto diz exatamente isso. Lê aí, filha. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Olha isso, olha que coisa incrível, é isso aqui. Jesus escuta que expulsaram ele da sinagoga, vai ao encontro dele e faz uma pergunta. Você crê no Filho do Homem? Eu vou rebobinar essa fita. Só os mais antigos vão entender. Jesus encontra esse homem, que era cego de nascença. Jesus cura esse homem. Esse homem causa confusão na vizinhança. Esse homem é levado pelos fariseus e doutores da lei para a sinagoga. Ele é questionado. Eu não sei nem quantos dias se passaram nesses questionamentos. Vai hoje, questiona. Vai amanhã, questiona. Até porque chamaram os pais dele. Chamam os pais dele os pais também. dele vão, assim. Exato. Só para confirmar se ele era cego de nascença realmente. E aí esse homem vai construindo. Ele é um homem, ele é um profeta, um homem de Deus. Mas aí quando Jesus percebe que ele é expulso da sinagoga, no último momento ali, Jesus vai de novo ao encontro dele. Jesus vai de novo ao encontro dele. Estou arrepiado aqui. Pergunta para ele, né? Você crê no Filho do Homem? Qual é a resposta do homem? Perguntou o homem. Quem é ele, Senhor? Para que eu nele creia. Gente, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Cara, ele teve aquele contato com Cristo, houve uma transformação exterior, houve uma cura, houve talvez o resultado que ele mais esperou na vida dele, porque ninguém era curado de nascença dessa forma, e simplesmente quando Jesus o encontra novamente, que pergunta ele, mas quem é o Filho do Homem? E uma coisa ficou muito clara pra gente. Aí o que é que Jesus diz? Você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Aí o que é que o homem faz? Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adora. Essa é a hora, minha gente. Esse é o momento. Esse é o momento que realmente ele... Porque Jesus, ele sempre volta para completar a boa obra. Jesus, ele curou fisicamente. Por muitas vezes o Senhor nos toca, nos cura, atende o nosso pedido, nos livra da doença, nos livra do assalto, nos livra da morte, nos livra de perder um casamento, nos livra de perder um filho. Muitas vezes nos dá um filho, muitas vezes o Senhor faz e atende o nosso pedido, seja um concurso, uma casa, um emprego. E ele continua sendo só um profeta. Mas ele continua sendo só um profeta. Às vezes essa mudança ela é visível, porque uma mulher que não podia engravidar e carrega uns filhos nos braços, ela é visível. E ele até testifica essa pessoa. É um milagre isso aqui que está nos meus braços. Um encontro verdadeiro com Jesus ultrapassa o resultado tão esperado que a gente quer. E esse homem foi transformado quando ele adorou e reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Ele passou a ser um adorador. Ele passou a ser um adorador. E a pergunta que a gente precisa se fazer hoje
Nós temos sido verdadeiros adoradores do Senhor ou simplesmente aqueles que buscam apenas os favores do Senhor? E a minha oração é que nesse instante, ao se fazer essa pergunta, você seja encontrado como aquele que de fato foi transformado de dentro para fora. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.